O livro do profeta Jonas, capítulo de número 2. Se você puder ficar de pé, para a gente ler a palavra. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os profundos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Subiu aqui a minha oração no seu santo templo. Os que se entregaram à idolatria vã abandona aqueles que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Amém. Oh, aleluia. Irmãos, eu queria que você assentasse, mas se você puder manter a sua Bíblia aberta, para que a gente possa retornar aqui e meditar um pouquinho nesse livro de Jonas. Jonas, o profeta fujão. Jonas, o profeta irado. E eu queria falar sobre Jonas, um profeta em crise com Deus. Nós estamos falando hoje, e vamos falar, vai ser falado aqui ao longo dessa campanha, daqueles que obtiveram o socorro de Deus no fundo do peixe, no fundo do poço. Mas hoje eu vou falar de um que clamou ao Senhor do fundo do mar, do ventre do peixe. Jonas estava no profundo. Ele diz aqui, em alguma tradução, diz que ele clamou ao Senhor como que do inferno, no profundo do mar, dentro do ventre de um grande peixe. Jonas clama ao Deus do céu. Aqui diz alguns que talvez Jonas estivesse no fundo, na barriga daquele grande peixe, como que no inferno. Cientistas estudiosos dizem que todo ser tem aqui, no seu interior, no seu ventre, o suco gástrico, que é usado, até o ser humano tem, para digerir os alimentos. Isso que tem no ventre desses grandes animais, esse suco gástrico, ele é ácido. Talvez Jonas estivesse enfrentando grandes problemas. Talvez o calor insuportável, talvez o desconforto de estar ali esmagado dentro de um ventre apertado do grande peixe. Bom, a gente não pode mencionar, mas com certeza era desconfortável, era um lugar difícil de se estar.
E é nessa situação que Jonas clama a Deus. É Deus. Mas porque Jonas estava no ventre daquele grande peixe. Bom, todos aqui conhecem a história do profeta Jonas. A Bíblia diz que Deus chamou o profeta Jonas e disse para Jonas: ó Jonas, desponte e vai à grande cidade de Nínive. Porque a maldade de Nínive subiu até mim. Eu preciso que você pregue para aquele povo. Porque se eles não arrepender, eu vou destruir aquela cidade. Jonas recebe essa ordem de Deus para ir a Nínive. Porém, Jonas resolve não obedecer a Deus. Jonas resolve descer e pegar uma embarcação para o lado oposto. Ele resolve fugir da presença do Senhor para Tarso. E a Bíblia diz que assim ele fez. Ele se levanta e ele não vai a Nínive. Segundo alguns, os ninivitas eram inimigos de Israel, povo cruel, povo mau. O que Jonas menos queria é que aquele povo se convertesse. O que menos Jonas queria é que aquele povo se voltasse para Deus. E eu vou mostrar para você aqui ao longo da mensagem, nós vamos ver que essa era a questão de Jonas. Jonas não queria a conversão dos ninivitas. E Jonas disse: eu ir lá para aquele povo ruim, perverso, eu vou para Tarso. E Jonas foge da presença do Senhor, desce até o porto, pega uma passagem, talvez compra uma passagem na embarcação para Tarso, entra dentro do navio e ele desce ao porão do navio e lá ele deita e ele vai dormir tranquilo, indo na direção oposta do que Deus havia lhe mostrado. E aí a gente vê primeiro as descidas de Jonas. Jonas desce primeiro para o porto. Dali, Jonas desce para o porão do navio, de uma embarcação que não era para ele estar. Ele desce para o porão do navio e lá ele vai dormir. Mas mais tarde ele vai ter que descer um pouquinho mais, que ele desce para o profundo do mar. E ele desce um pouquinho mais para dentro do ventre de um grande peixe. Só que era descendo, descendo, e quando ele estava no profundo, e aí é que nós vemos, quando ele diz aqui que é do profundo, que ele clama a Deus. Jonas estava ali, dormindo tranquilo, mas a Bíblia diz, o livro de Jonas, não sei se alguém já teve a oportunidade de ler, é um livro curtinho, tem 4 capítulos só. Se você sentar na sua casa com meia hora, você lê todo o livro de Jonas. Ele lá no profundo, dormindo na embarcação, no porão da embarcação, a Bíblia diz que Deus levanta uma grande tempestade. E todo mundo apavorado na embarcação. Está todo mundo apavorado. Eles estão fazendo de tudo. E a Bíblia diz que aquele barco estava quase naufragando. O povo da embarcação, os chefes, estão ali sem saber o que fazer. Segundo a história, dizem que eles começam a tirar até as bagagens e lançar no mar, para que a embarcação, porventura, não venha a naufragar. Eles estão fazendo de tudo, e Jonas está lá dormindo. O capítulo 2 de Jonas diz que quando eles veem que nada resolve, ele fala: agora é pegar com Deus. Quem sabe orar, ora. Quem sabe rezar, reza. Quem sabe fazer macumba, faz macumba. Cada um faz o que crê, o que dá para fazer, e cada um clama a seu Deus.
Uma embarcação cheia de pessoas de várias credos, de várias religiões, e está cada um ali pegando com o seu santo, cada um se apegando com o seu Deus, cada um fazendo a oração. E eu fico imaginando alguns clamando a Baal, outros clamando talvez a Moloque, outros clamando, cada um clamando ali o seu Deus. Mas o profeta do Deus verdadeiro está dormindo. Até que desce alguém no porão e encontra lá o fugitivo, o fujão, dormindo. Acorda Jonas e disse, faz algumas perguntas para Jonas. Quem és tu? De onde vem? Qual a tua ocupação? O que fazes aqui? E Jonas responde, olha, eu sou servo de Deus Altíssimo. O Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo que existe. E eu estou fugindo da presença do Senhor. Aquele povo se espanta e diz, mas como que tu, que serve ao Deus que criou o mar, foge de Deus pelo mar? Irmão, pleno engano. Quem pode fugir do Senhor? Quem pode se esconder dele? O salmista no Salmo 139, ele disse, para onde me irei da tua face? Para onde fugirei da tua presença? Se eu pegar as asas da alma e subir às alturas mais altas, o Senhor está. Se no céu eu arrumar minha cama, o Senhor está. Se eu descer nas profundezas da terra, os teus olhos ali me contemplarão. Não tem onde se esconder, porque diz o salmista que dia e noite para o Senhor é a mesma coisa. Luz e trevas para ti são como coisa alguma. O Senhor me vê aonde? Diz o salmista que Deus até via ainda informação no ventre da sua mãe. E aí diz ainda mais o salmista, que quando ainda estava em formação, o Senhor viu os meus dias antes que eles existiam, e escreveu todos eles no seu livro. Como pensava Jonas que poderia fugir da presença do Senhor? Aí Jonas se levanta e fala, eu estou fugindo da presença de Deus. E aí Jonas reconhece. Quando ele diz assim, e todo esse mal sobreveio a vocês por minha causa, por minha culpa. Não é vocês que Deus quer, é eu. É Jesus. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa aqui, nesse ponto, eu quero que a gente entenda a primeira questão desta mensagem. Todos numa embarcação sofrendo uma grande tempestade por causa de um homem que estava em rebeldia contra Deus, na contramão, fugindo do Senhor. A gente sabe, irmão, que nem toda tempestade é porque nós estamos na rebeldia. Tempestades, lutas, provações, é inerente a todo ser humano. Todos nós sofremos. Mesmo servindo a Deus, mesmo estando em dias com Deus, mesmo estando fazendo a vontade de Deus, não estamos isentos da tempestade, das intempéries, dos problemas da vida. Mas algumas tempestades, como essa de Jonas, foi Deus quem provocou por causa de Jonas. E sabe o que acontece? Os que estão à nossa volta sofrem juntamente conosco as nossas tempestades. Quando estamos em rebeldia contra Deus. Deixa eu dizer para você uma coisa. Eu já sofri na pele. A minha família, os meus, os que estavam comigo, já sofreram, já enfrentaram tempestades de Deus
por causa de rebeldia da minha vida. A família sofre junto, o cônjuge sofre junto, os que estão ao redor estão sofrendo por causa de Jonas, e Jonas está dizendo aqui, é por causa de mim que sobreveio sobre vocês este mal. Mas faz o seguinte, me lança nas águas e tudo vai aquietar. Mas escuta, essa tempestade que Deus provocou por causa de Jonas, não é porque Deus é ruim e queria punir Jonas, não. Nem toda tempestade que Deus permite contra a nossa vida é porque Ele quer nos punir, não. Essa tempestade era para tirar Jonas do caminho errado e colocar Jonas na rota certa. É Deus, tremendo, aleluia. Se Deus permite na nossa vida, é sinal da sua infinita misericórdia para conosco. É Deus de maravilha, aleluia. Que Ele permite atingir muitas vezes a nossa vida, não é para nos destruir, é apenas para nos redirecionar, para estarmos no lugar certo que Ele nos direcionou, é para nos trazer para o centro da sua vontade. Deus de maravilha, aleluia. A tempestade assolar o mar. Deus permite a tempestade assolar a embarcação. Deus permite que Jonas seja lançado no mar. Deus não puniu Jonas. Deus não permitiu que nenhum daqueles que estavam ali perecesse por causa de Jonas. As tempestades foi a misericórdia de Deus para colocar Jonas no lugar certo. Aleluia. A gente não costuma nos nossos dias, irmãos, entender que muitas vezes provação, tempestade, situações adversas são bênçãos de Deus na nossa vida. Nós só pensamos que bênção de Deus é só a vitória, a bênção. Mas o lugar da bênção, irmão, o caminho da vitória não é um caminho fácil. O caminho da vitória, irmão, não é um caminho com tapete vermelho, sem ilusão. Isso só acontece lá no... Como é que é o Oscar? Só no Oscar. Aquele tapete vermelho para celebridades passear. O caminho da vitória, do progresso, do sucesso, da bênção de Deus é cheio de espinho, tem buracos. Deus costuma embrulhar a vitória um papel de dificuldades. Você me empresta a caneta e segura para mim. Quer um exemplo? Veja bem, quer um exemplo? Irmão, pergunta para José. José teve sonhos, foi? José sonhou, seria exaltado, que os feixes, os olhos de seus irmãos se curvariam diante dele. José teve o sonho que a lua, as estrelas se prostravam diante dele, o luminar maior. José teve sonhos, e Deus tinha projeto de colocar José lá no palácio do Egito. Mas qual o caminho que Deus trilhou para José chegar lá? Para chegar lá, teve inveja dos seus irmãos. Para chegar lá, teve a conspiração dos seus irmãos. Para chegar no trono lá, teve o poço que ele foi lançado. Para chegar lá, teve a acusação falsa da mulher de Potifar. Para chegar lá, teve o calabouço, 13 anos encarcerado injustamente. Para chegar lá, teve o esquecimento dos seus companheiros de cela, do companheiro de cela que saiu, e que ele disse: você vai sair. Quando você chegar lá, lembra de mim.
interceda a meu favor, e foi esquecido. Lembra que eu falei que no fundo do poço não adianta olhar para o lado? Deus não permitiu que os amigos de José ajudassem ele. Deus planejou tudo, e na hora certa foi Deus quem tirou José do calabouço e colocou no trono. Pergunta para Davi se foi fácil chegar no trono. Para Davi chegar lá, teve que enfrentar urso, teve que enfrentar leão, teve que enfrentar Golias, e o pior de tudo, teve que enfrentar ferrenha perseguição de Saul. Jonas tinha que estar em Nínive, ele queria ir para Tarso, mas Deus disse: não era para lá que você vai, porque a vontade de Deus prevalece. É para Nínive que você vai, nem que para isso eu tenha que te colocar na tempestade e lançar você no profundo do mar, mas a minha vontade prevalece. É Deus tremendo, aleluia. Deixa eu dizer para você uma coisa. Eu conheço pessoas, pouco tempo atrás, que foi fazer ali um evangelismo lá na praça da rodoviária, na praça da estação. Levamos alguns donativos aos moradores de rua, falamos de Jesus para eles. A maioria dos que estão ali são desviados, conhecem a palavra de Deus. Já fomos na cadeia. E quantas pessoas que, quando estavam aqui fora, teve a oportunidade de estar no centro da vontade de Deus, mas precisou ser encarcerado para aceitar a vontade de Deus. Muitas vezes não é o que Deus quer, mas se for preciso pela nossa alma, Ele pode nos colocar na tempestade. Ele nos coloca na tempestade, mas Ele não nos aceita nos perder. José agora Jonas está lá no fundo, no profundo do peixe, porque ele foi lançado. Os homens tiveram receio de lançar José. Lembra que eu disse que aqui está cada um clamando ao seu Deus, mas quando quando Jonas chega e fala com eles que ele é servo de Deus, que ele é filho de Deus, que ele é a causa daquela tempestade, aqueles homens, com medo de lançar Jonas, porque ele disse: bom, esse Deus aí não pode brincar com ele não. Deus que levantou essa tempestade por causa desse homem, como é que ele vai brincar com esse Deus? Sabe o que acontece? Antes de lançar Jonas, eles clamam a Deus. Até pouco tempo, estava cada um clamando ao seu Deus. Agora está aquele povo tudo, de várias religiões, clamando ao Deus verdadeiro. Glória a Deus, aleluia. A vida do profeta ali testemunhou. A tempestade testemunhou do Deus tremendo. A tempestade testemunhou para aqueles homens que Deus é Deus. Que Deus é o único Deus. Eles abandonaram o seu Deus. Agora está todos eles clamando ao Deus de Israel. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E eles temeram a Deus. E eles disseram, antes de lançar Jonas, eles pediu Deus de Jonas para que não imputasse a eles o pecado, que não cobrasse deles, que tivesse misericórdia antes de lançar Jonas. E aí a Bíblia diz que eles pegam e lançam Jonas, e quando Jonas bate nas águas, Deus manda as águas se calar, e a tempestade cessou. É Deus tremendo, aleluia. E naquele momento Jonas está ali lançado nas águas. Deus vai, e a Bíblia diz que ele prepara um grande peixe para tragar Jonas. Deus manda um peixe, e o peixe obedece. Sabe o que eu acho interessante aqui? Até o peixe é mais obediente que o profeta. Porque Deus mandou o peixe, ele ia pegar o profeta, o peixe pegou. E depois, no final do capítulo 2, quando Jonas se arrepende e clama a Deus, Deus fala com o peixe para vomitar Jonas, e o peixe obedece.
até o peixe é mais obediente que Jonas. Quando Deus fala com Jonas, Jonas teme, mas quando Deus fala com o peixe obedece. Final ali do capítulo 3, a Bíblia diz que Deus fala até com o verme, com uma largata, para comer ali a árvore que fazia sombra para Jonas, e até a largata obedece a Deus. Mas Jonas não quer obedecer. Jonas clama a Deus, Deus escuta Jonas e fala com o peixe, vai lá e vomita ele. O peixe vai lá na praia e bota Jonas para fora. E agora Deus fala com Jonas de novo. Se você observar o início do capítulo 3, a mesma ordem que Deus falou no capítulo 1, agora Deus fala de novo, vai agora à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Mas dessa vez, ele obedece. Glória a Deus. Com má vontade, mas vai. Emburrado, mas vai. Turrão, mas vai. Porque se Deus fala que é para ir, é para ir. E Jonas chega lá. E Jonas começa a andar por aquela cidade. O peixe, irmão, muito provavelmente não deixou Jonas em Nínive. Primeiro que, segundo a geografia, Nínive não tem mar. Talvez nas proximidades lá. E, olhando o texto, lá no capítulo 3, Deus fala, agora você vai para Nínive. Eu não sei como Jonas acabou de chegar até Nínive. Ele ficou talvez perto, mas não. Agora vai a Nínive, e ele vai a Nínive. E ele chega lá e ele começa a pregar naquela cidade. Quem fala, quem é esse maluco aí? Está falando que dentro de 40 dias nossa cidade vai ser consumida. Talvez alguém fale assim, esse maluco aí, ó, diz que ele foi vomitado por um peixe lá na praia. E como é que não escuta, irmão, a voz de alguém que foi vomitado por um peixe? Ainda mais que o peixe era algo meio místico e sagrado na cidade de Nínive. Olha, Deus tem um plano perfeito. E quando Jonas prega, a cidade de Nínive se converte. Aleluia. O povo então jejuma. Diz que o rei proclamou que toda a cidade, a partir de agora, fosse jejuar, e nem os animais eram para ser levados ao pasto. Um jejum total, e o povo se volta para Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus se arrepende do mal que havia dito que faria e não fez. Deus tremendo, aleluia. Jonas chega lá e prega. Mas quando ele vê que aquele povo se voltou para Deus, que aquele povo se arrependeu, e que Deus se arrependeu de fazer o mal e não fez, Jonas fica irado. Jonas diz, lá no capítulo 4, você vai ver que Jonas vai dizer para Deus, olha, eu sabia. Por isso, diz Jonas, eu me antecipei e fugi para Tarso, porque eu sabia que eu chegava aqui, esse povo ia se arrepender, e o Senhor ia se arrepender de fazer o mal, porque o Senhor é bom, misericordioso, tardio se irá, grande em benignidade, se arrepende do mal. O Jonas está irado com Deus porque Deus é bom, porque Deus salva homens perversos, homens maus, porque Deus converte o coração de pessoas perversas. Oh, aleluia! E aí Jonas fala, por isso eu não queria vir. E Deus começa a tratar o coração de Jonas. Olha, se você puder olhar comigo, capítulo de número 4. O capítulo de número 4. Porque Deus não destruiu a cidade, ainda a dizer, começa assim, com isso desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado. Mas quando Deus aplaca a sua ira,
porque Deus está virado com aquela cidade. Mas quando a cidade se volta para Deus, Deus aplaca a sua ira, e quando Deus aplaca a sua ira, Jonas acende a sua. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarso, pois sabias que és Deus clemente. Olha como é que Deus é: Deus clemente, misericordioso, tardio se irar e grande em longanimidade, e te arrepende do mal. Eu sabia que tu ia salvar esse povo, por isso eu não queria vir. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos, para a gente meditar aqui nessa noite. Eu sei, irmão, que para o mundo Deus converteu homens maus, salvar pecadores perversos, perdidos, não é muito compreensível. De vez em quando a gente olha assim e escuta alguém falar assim: fez todo crime, matou, roubou, estrupou, aprontou, agora diz que é crente, diz que vai para o céu. Para o mundo não compreender a graça de Deus, a transformadora de Deus, está tudo certo, irmão. O problema é quando a gente escuta isso no meio dos crentes. O problema é quando a gente escuta como Jonas aqui: por que o Senhor está salvando esse povo? Deixa eu fazer uma pergunta para a gente refletir nessa noite. Se Deus salvasse o seu algoz, o teu inimigo, que fez mal, o teu coração se alegraria? Ou você ficaria irado? Se Deus salvasse os inimigos que nos perseguiram, nós ficaríamos felizes ou irados? Pô, irmão, a Bíblia diz que nós devemos abençoar quem nos maldiz, orar pelos que nos perseguem. A Bíblia diz que se o inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. A Bíblia não manda a gente odiar e querer que o inimigo morra, mas que Deus o salve. A salvação dos nossos inimigos deveria ser uma atitude de alegria para nós. Quando Jesus estava sendo cuspido, zombado, vilipendiado, quando estavam zombando dele e lhe martirizando, ele olha para um pai e pede perdão, porque eles não sabem o que fazem. Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã, quando estava sendo apedrejado, fez a mesma oração de Jesus. Como nós nos comportamos quando Deus salva aqueles que nos perseguiram? Essa história parece ser só de Jonas, né? Mas pode ser a nossa história. Parece que é um negócio que ficou perdido lá há mais de 2000 anos atrás. Mas a gente pode ler essa história e ver aqui a nossa vida. Eu já vou caminhar para encerrar. Jonas fica ali, irado com Deus. O Senhor não deveria ter salvado esse povo. Aí Deus trata o coração de Jonas. Parece que Jonas, irmãos, parece que é só Jonas, mas não. Tem uma história na Bíblia. O livro de Lucas, capítulo 15, conta a história, a parábola dos dois filhos. É conhecida a parábola do filho pródigo. Um vai embora, gasta tudo que o pai lhe deu, vive uma vida rebelde, e quando estava no fundo do poço, se lembrou do pai. Falou: vou voltar para o meu pai. O meu pai é bom, antes era chato, talvez, né?
Eu vou voltar lá. E quando ele volta, o pai recebe com alegria. Quando o pai está feliz, o coração do pai está pulsando, meu filho voltou. Eu estou feliz. E o pai está fazendo ali uma festa, um churrasco, está comendo solto ali, o povo está tocando, a alegria, eu estou alegre demais, meu filho voltou, volta o outro. Mas o outro não tem o mesmo coração do pai. O outro não se alegra como o pai se alegra. O coração do outro não bate no pulsar do mesmo coração do pai. E ele fala, eu não vou entrar nessa festa aí. Esse camarada aí, seu filho, não é nem meu irmão. Esse seu filho foi embora. Eu que sou bonzinho. Ele era meio que um legalista religioso. Eu sempre estive aqui, nunca descumpri uma ordem, nunca deixei de fazer meu trabalho, faço tudo certo. Esse aí, ó, que vai embora, agora só faz festa porque ele voltou. Enquanto o coração do pai está alegre, o coração do filho mais velho está azedo. Sabe o que está acontecendo aqui com Jonas? Enquanto o coração de Deus se alegrou porque o povo se arrependeu, o coração de Jonas se azedou. E nessa história do filho pródigo é algo interessante, porque a parábola começa com um filho dentro de casa e o outro longe. E depois a parábola termina, o que estava longe está dentro, e o que estava dentro agora está fora. Está fora e se recusa a entrar, porque tem de alguém lá dentro que não queria que tivesse. Percebe, irmão, que a gente pode ler essa parábola, tem muita coisa. A gente precisa meditar. Primeiro, esse filho aqui mais velho, ele era tão pródigo quanto o outro, sabia? Ele ficou, mas lá dentro da casa, mais longe do coração do pai. E você sabe que a gente pode estar, muitas vezes, dentro da igreja, todo dia fazendo tudo que é certo, mas não temos o mesmo coração de Jesus. E estamos tão longe do pai, mesmo estando dentro de casa, quanto o outro que estava lá longe. Primeiro que ele não conhece o pai. Quando ele chega para o pai e fala com o pai assim, esse teu filho foi embora, o senhor deu tudo para ele. E para mim, agora o senhor mata o bezerro, você vai para fazer festa para ele, sendo que o senhor me deu um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Viu o que ele disse? Então, irmão, ele nem conhece o pai que tem. Fala comigo sério aqui. Você acha que o pai que teve a coragem de entregar para o filho mais novo tudo, deixar ele ir, quebrar a cara lá, ainda ficar com o coração aberto esperando ele voltar, negaria um cabrito para o filho mais velho fazer um churrasco com seus amigos? Então sabe, e fica provado, o outro que estava lá fora, no fundo do poço, ele olhou para trás e ele viu que o pai que ele tinha era maravilhoso. E ele falou assim, lá na casa do meu pai, até os empregados é bem tratado, meu pai é um cara fantástico. Ele descobriu lá no fundo do poço, que o outro que ficou dentro de casa não sabe o pai que tem. O outro que está dentro de casa, está na mesma visão que o outro tinha antes de sair de casa. O outro teve que chegar lá no fundo do poço para reconhecer que seu pai é bom. Irmão, aqui está Jonas, pensando em si, egoísta. Aí ele sobe lá no monte e fica de lá, vendo se quem sabe Deus resolve se arrepender e acaba com esse povo. Aí Deus permite que cresça uma árvore sobre a sua cabeça, faz sombra na sua cabeça. E aí ele fica feliz. Ele está feliz, porque agora eu tenho sombra, a água fresca está tranquila aqui. Aí Deus fala com uma lagarta. Diz a Bíblia que Deus pega uma lagarta e fala com você, agora vai lá e come.
aquela árvore, e ele vai lá e pica aquela árvore, ela morre em segundos. Aí o sol pega e castiga a careca, a muleira de Jonas. Talvez ela era carequinha assim como eu. O sol come a cabeça dele e ele fica nervoso, irado por causa de uma planta. E Deus fala assim: você está com dó de uma planta que nasceu, morreu, sem que você tivesse esforço? Você está irado por causa da planta que morreu? Não deveria eu ter compaixão de mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e de todos os animais de Nínive? Tu acha que eu, Deus, deveria destruir todo esse povo aí, enquanto você está preocupado com uma planta? Você não conhece a misericórdia. Irmão, encerrando aqui, Deus está mostrando para Jonas que Deus é Deus da misericórdia. Amém, Jesus. Ele tem prazer na misericórdia. Deus é sim, irmão Luiz. Um dia Ele vai julgar o mundo. Mas a Bíblia diz que hoje Ele é misericórdia. Oh, Deus, tremendo. Deus tem aleluia. misericórdia para o mais perdido pecador ainda. O que queremos, irmão, é um coração como o de Deus. Para mim, irmão, o livro de Jonas fecha. Jonas ainda irado, ainda nervoso, porque Deus salvou aquele povo. Eu não sei se Jonas mudou o coração. Parece que esse livro de Jonas termina sem uma conclusão aparente, e já diz alguém que talvez termine assim para a gente escrever a nossa história. Nós vamos ter o coração de Deus, ou vamos continuar pedindo para nós? Nós queremos a graça e a misericórdia. Para os outros, nós queremos o juízo e a justiça. Para nós não deveria ser assim. Deveríamos ter com os outros a mesma misericórdia que Deus teve para conosco. Amém, Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que Deus não nos trata consoante os nossos pecados. Ainda bem. Se Deus nos tratasse conforme os nossos pecados que cometemos contra Ele diariamente, nenhum de nós estaríamos aqui. E por que às vezes a gente pensa, a gente fica assim: saiu da igreja, saiu, ainda criticou? Eu quero ver quando Deus pesar a mão, colocar na nossa cabeça um negócio desse. Quando Deus pesar a mão, nós somos como Jonas. Deveríamos ser como aquele pai do filho pródigo. Ele foi, mas o meu coração espera ele voltar. Ele falou mal, não tem problema não. O ser humano é assim mesmo. Deus perdoa ele não sabe o que faz, traz ele de volta. Ele é importante aqui. Parece que a parábola do filho pródigo também termina sem uma conclusão aparente. Porque o mesmo pai que saiu para buscar o filho que estava longe, saiu também para colocar, para chamar para dentro aquele filho que tinha ficado, mas que agora a gente se recusava a entrar. Eu não sei se ele entrou, mas termina assim, para a gente nos colocar nesta palavra e perguntar qual vai ser a nossa atitude. Nós vamos ficar do lado de fora, irado com o pai que está alegre com o filho que voltou, irado com Deus porque Ele salva pecadores, ou vamos entrar na festa e vamos ter o mesmo coração e nos alegrar com que Deus se alegra. Glória a Deus, aleluia. Que nós possamos sentir isso nessa noite. Glória a Quantos Deus. podem dizer amém? Amém, Jesus, aleluia. Irmãos, isso é o que Deus
me deu nessa noite para compartilhar com os irmãos. Amém, Jesus. Essa, irmãos, na minha pequenez, é o que eu pude trazer para os irmãos aqui. Que aquilo que eu não soube expressar seja esclarecido em cada coração pelo Espírito. Amém, Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, essa graça maravilhosa que o Senhor nos concedeu mais uma vez de poder compartilhar a tua palavra com os teus filhos. Eu espero que os corações aqui, Senhor, recebam essa semente com alegria e que ela possa dar fruto para a glória do teu nome, meu Pai. Que o Senhor, ó Deus, na nossa pequenez, continue nos ajudando, para que possamos contribuir com o teu reino a cada dia mais, e que possamos, ó Deus, continuar trazendo ao coração dos teus filhos a tua palavra, e que esta possa estar nos impulsionando a cada dia para o centro da sua vontade, para a glória do teu nome, oração que nós fazemos. Amém, Jesus.